amigos do canal Mestre de Luz, tudo bem com vocês? Que todos estejam em paz. Vamos hoje conversar sobre o tema conflitos familiares, que está presente no livro O Despertar do Espírito, que é uma psicografia de Givaldo Pereira Franco, de autoria do espírito Joana de Ângeles. Meus amigos, a benfeitora espiritual esclarece que a família é um laboratório de vivências necessárias aos nossos aprendizados, à nossa evolução espiritual. De maneira que, muitas vezes, algumas relações antipáticas podem se estabelecer dentro do grupamento familiar em decorrência de experiências do pretérito espiritual, de outras encarnações. Nós podemos ter tido alguns dissabores, desventuras, dificuldades em relação aos sujeitos que hoje em dia fazem parte do seio familiar. Então temos aí uma possível explicação para essas desarmonias que se assinalam muitas vezes nos redutos familiares. No lar, os indivíduos são conhecidos e não podem disfarçar os seus valores. É ali, naquele espaço, onde acontece um desvelo maior em relação às emoções e os sentimentos. Experiências em existências pretéritas podem ocasionar a aceitação ou a repulsão em relação a determinados membros da família. Mas temos que ter o entendimento de que os laços familiares são uma oportunidade para que possamos romper os laços de egoísmo e dar vazão então à fraternidade e à solidariedade que devem viger em todos os grupos. Quando identificamos desarmonias, dificuldades de convivência em relação a membros do grupo familiar, necessitamos fazer a liberação destes conflitos, porque isso vai predispor às manifestações de amor para além da esfera doméstica. É como um treinamento, como uma forma de estender a fraternidade que é exercitada dentro do clã, do grupamento familiar, para o mundo externo, para toda a humanidade. As experiências vivenciadas dentro de um grupo familiar são bastante relevantes para as condutas dos sujeitos, de maneira que os afetos que são construídos, assim como a psicosfera presente em um grupo familiar, são cruciais para o desenvolvimento do indivíduo. Meus irmãos, Joana de Ângeles esclarece que espíritos antipáticos expressam a sua animosidade de muitas formas e que isso gera transtornos variados. Nós precisamos, na realidade, dar vazão à compreensão e à fraternidade. Isso configura relacionamentos saudáveis, que são enriquecedores. Nós podemos assim fazer uma ampliação dos afetos e também dos seus horizontes, porque isso gerará uma expansão em todas as direções, uma expansão do amor que é exercitado a toda a sociedade, a nossa família universal. É no relacionamento no lar, meus amigos, que nós temos um preparo para a solidariedade com todos os seres. Nós temos aí a oportunidade para o desenvolvimento dos valores intelecto-morais. Assim, teremos aspirações mais amplas que vão sendo conquistadas conforme nós ampliamos a capacidade volitiva de amar. Essa capacidade volitiva de amar é este processo em que o indivíduo decide amar por sua vontade. É uma decisão, é um posicionamento diante da vida. Com isso, meus amigos, através desta decisão firme e efetiva de amar, nós conseguimos compreender com mais facilidade as dificuldades enfrentadas frequentemente nos relacionamentos. Joana de Ângeles nos diz que o legítimo relacionamento, que é considerado saudável, é quando as pessoas ou seres que intercambiam a afetividade ou o interesse comum, mesmo com discordâncias e divergências em relação ao modo de pensar e de agir, conseguem compreender o outro. Isso gera um crescimento interior. Nos relacionamentos agressivos, irmãos, os opostos estão em um conflito recíproco, de maneira que as pessoas muitas vezes não se sentem aptas ao amor e acabam reagindo umas contra as outras, gerando, portanto, mágoas e dissabores. Os relacionamentos acabam se tornando mais difíceis quando morre a emoção do amor, que dá lugar então à indiferença. Porque nós precisamos, de acordo com a benfeitora espiritual, das manifestações da vida pulsante e rica de aspirações.
Então, o desenvolvimento e a maturidade psicológica de um sujeito podem ser mensurados de alguma forma pelo relacionamento positivo que se assinala no lar, mesmo em um clima de hostilidade e de desarmonia, quando conseguimos abstrair estas situações e apresentar um posicionamento de solidariedade, de efetiva ajuda em relação ao outro, estamos caminhando para uma evolução espiritual, para um amadurecimento. Muitas vezes existe o medo de amar em decorrência de uma desconfiança. O sujeito frequentemente pode temer que os demais não reconheçam as suas necessidades, os seus tormentos e que não ofereçam o apoio adequado que tanto precisa. Muitas vezes o indivíduo pode apresentar uma postura silenciosa, constrangida, taciturna, até mesmo de hostilidade, que muitas vezes se configura como um recurso psicológico de defesa do ego, que se nega então a esta terapia de renovação interior tão necessária para o seu aprimoramento pessoal. E a mentora afirma que tudo que não se renova tende a desaparecer, a extinguir-se. E ela completa: representando a família, a mais valiosa célula do organismo social, é nela que se encontram os espíritos necessitados de entendimento, de intercâmbio de sentimentos e de experiências, de forma que o lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Esta nossa capacidade de zelo e proteção será posteriormente ampliada a todo o grupo social que compõe a humanidade, que é a nossa legítima família universal. Quando por medo nós tememos uma aproximação maior com o outro, um relacionamento de mais seriedade, estamos adentrando em uma luta conflitiva, pois há um distanciamento em relação aos demais que gera tormentos íntimos. Todos temos um instinto gregário, precisamos uns dos outros. A troca de experiências é benéfica, é enriquecedora e necessária para o nosso aprendizado e para os bons momentos que podem ser fruídos através, então, do estabelecimento de relacionamentos saudáveis, harmônicos, de ajuda mútua. Quando há um distanciamento em relação aos membros do grupo familiar e até mesmo da sociedade, nós nos sentimos expulsos do contexto, apesar de ser uma atitude escolhida, de eleição própria. Joana de Ângeles esclarece que não há crescimento psicológico sem o enfrentamento de problemas, sem o atrito de emoções. Através dos conflitos, nós podemos fazer consciência, ter um amadurecimento efetivo, principalmente no que se refere à área da afetividade, que acaba sendo um treino para todas as demais expressões de amor que devem ser realizadas em relação a todos os seres. Quando nós não conseguimos evitar os constrangimentos de uma convivência que se apresenta no grupo familiar como desarmônica, dificultosa, em decorrência do não engajamento de uma determinada pessoa à reforma íntima, a uma mudança, uma alteração dos seus pensamentos e sentimentos, das atitudes hostis, precisamos entender este problema na realidade como sendo um importante recurso para o desenvolvimento da tolerância e da compreensão em relação ao outro. Nós precisamos fazer este movimento de desprendimento e de entendimento, tentando compreender as limitações do nosso próximo, assim como também queremos que as nossas limitações e deficiências sejam compreendidas. Assim, as dissensões vão sendo arrefecidas. Isto não significa compactuar com os equívocos alheios, mas sim dar vazão a um amadurecimento que vai se processando em nosso âmago, no entendimento de que cada indivíduo tem uma trajetória pessoal, apresenta as suas dificuldades íntimas e da mesma forma que queremos a compreensão do outro, também temos de ofertá-la. Assim, as dissensões podem ir arrefecendo e o nosso exemplo pacífico também será um estímulo para a melhoria do outro. Quando não há sentimentos felizes na família, meus irmãos, que pode se apresentar como mal disposta, dispersiva, egoísta, agressiva, nos diz Joana de Ângeles que a melhor terapia é evitar as emoções, as dilacerações sentimentais, pois frequentemente o indivíduo que se apresenta como muito hostil não terá uma sensibilidade à exposição destas emoções.
precisamos exercitar em nós o amadurecimento, o cultivo de pensamentos salutares, as boas leituras, a oração, a prece fervorosa. E dessa forma, os liames perniciosos que podem estar ligando indivíduos poderão ser dissolvidos e transformar o relacionamento dificultoso em harmônico. E a benfeitora espiritual elucida que os relacionamentos familiares são particulares testes para a fraternidade, desde que o campo é fértil para as discussões, as agressões, as discrepâncias, mas também para a compreensão, a ajuda recíproca, o interesse comum, mediante cujas ocorrências dá-se naturalmente a integração do ser na convivência social. O conflito no lar, meus amigos, precisa, portanto, ser diluído, ser superado mediante a terapia do amor. O lar molda o caráter, molda a personalidade, de maneira que quando este lar falta na vida do sujeito, muitas vezes por uma situação de abandono, frequentemente o seu desenvolvimento psicológico é marcado pelo sofrimento. E aí a mentora espiritual nos diz que há necessidade de uma terapia de amor bem direcionada, sem uma proteção injustificada, mas de maneira a encorajar o indivíduo diante da vida, que ele possa compreender de uma maneira natural o que lhe aconteceu e não sentir-se vítima das circunstâncias, entendendo que tudo faz parte de um mecanismo das leis naturais da existência. O lar é uma oficina de crescimento moral e intelectual e principalmente espiritual, queridos amigos. E ele deve ser aprimorado sempre, para que possa tornar-se efetivamente um componente eficiente da sociedade. Queridos amigos, esta foi a mensagem do dia de hoje. Agradeço a participação de todos vocês aqui no canal. Também convido que se inscrevam no canal Mestre de Luz e que ativem o sininho para que possam receber as notificações de vídeos novos. Um forte abraço, muita paz a todos e nos vemos em breve.